Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um bate-papo com a Monique, que é secretária municipal de concessões e parcerias de Teresina. Nós já tivemos uma conversa com ela recentemente sobre os desafios da modelagem de PPP, de iluminação pública. Agora, a gente vai conversar com ela um pouquinho da segunda etapa, né, que é posterior à modelagem, quando já se decide, a municipalidade se decide em seguir com a licitação. Tudo bem? Olá, Monique, como vai? Olá, tudo bem, muito obrigada mais uma vez aqui pelo convite. Nós que agradecemos, viu? Bom, Monique, como eu estava falando na introdução, no bate-papo anterior a gente falou um pouco da fase prévia, né? E agora eu queria ouvir um pouco de você, quais foram os desafios que você e a Secretaria de Parcerias, a própria municipalidade enfrentou na segunda etapa desse processo, que é a etapa quando você já identifica a viabilidade do negócio, né? E decide fazer a licitação da PPP de iluminação pública, né? E, consequentemente, partir para a contratação dessa PPP, né? Foi mais simples do que você imaginava? Foi mais difícil do que você imaginava? Como foi? Conta um pouquinho para nós a sua experiência nisso. Então, é o que a gente chama no serviço público da fase externa da licitação, né? A gente tem a fase interna, que é a preparação dos estudos, e depois a fase externa. Começou primeiro com a consulta pública, né? Nós fizemos uma consulta pública, foi bastante desafiador, porque nós recebemos assim, muitos questionamentos, mas nada para destruir o projeto, muitas dúvidas do mercado mesmo, né? Então, aí, eu não lembro aqui de cabeça a quantidade de questões, mas eu lembro que a gente demorou, assim, 30 dias depois para poder conseguir dar conta de responder tudo. Então, foi bem desafiador, mas foi bem interessante. Foi aprendizado, e a gente fez algumas alterações, inclusive, no nosso edital e no contrato, no termo de referência, após a consulta pública do mercado. Posteriormente, a gente fez uma audiência pública, então a gente ficou muito nervosos, todos nós, de conseguir encher um salão de pessoas. A gente queria que a sociedade participasse para poder conferir legitimidade, e a gente conseguiu. A gente fez uma audiência pública para 200 pessoas, e não eram pessoas do mercado, eram pessoas de Teresina. Então a gente fez todo um trabalho de mobilização com outras secretarias, que já estavam acostumados com esse tipo de trabalho. Então, esse foi um ponto que eu acho que é importante destacar, porque a questão da legitimidade social ela é importante num projeto de longo prazo. Aí, finalmente, lançamos a licitação e fizemos as primeiras sessões, né? Então, assim, foi muito positivo, porque a gente recebeu o interesse de 7 consórcios, foi uma licitação muito disputada. Aí a gente também estava achando tudo muito bom, hein? Fizemos um roadshow também nesse caminho. A gente fez um roadshow no Rio de Janeiro, na sede do BNDES, que também foi muito disputado. Teve a presença do prefeito da cidade de Teresina, o prefeito Firmino Filho. E, posteriormente, então, a gente fez a licitação, que foi exatamente em agosto. Nós iniciamos em agosto de 2019. E aí, nós ficamos muito felizes, 7 consórcios apareceram e tal, então a gente fez a abertura dos envelopes, até que chegamos na terceira sessão, ou segunda sessão, fizemos a abertura de preços. Ficamos mais felizes ainda, 46% de deságio. Muitas pessoas nos questionaram, né, por que teve tanto deságio? Eu posso falar um pouco sobre isso. A gente acha que nós fomos bastante conservadores na modelagem, mas acredito que é importante para ter responsabilidade com o recurso público, a gente ser conservador. Claro que o privado ele tem uma capacidade de compra muito maior, então ele consegue descontos, e por isso eu acho que a gente teve um deságio assim tão grande. E pelo fato de, como eu mencionei no nosso bate-papo anterior, a questão da COSIP, né, ser um recurso carimbado, então isso também dá um apetite maior ao mercado. Então, uma segurança maior, né, mano? Exatamente. O apetite por conta da segurança, né? Exato. E aí, nós, então, tivemos 7 concorrentes, tivemos um consórcio vencedor, ficamos super felizes, porém, isso aí aconteceu mais ou menos a nossa licitação, assim, foi entre agosto e outubro, acho que dia 19 ou 15 de outubro, uma coisa assim, foi a homologação.
Qual foi o principal desafio depois de tudo isso? Foi a questão pós-homologação. As empresas que ficaram em segundo e terceiro lugar abriram uma ação judicial questionando as ações da Comissão Especial de Licitação. A gente fez uma Comissão Especial de Licitação, isso é muito importante de mencionar, e eu aconselho a todos gestores que tenham interesse em fazer uma parceria público-privada de iluminação pública ou em outros setores, de fazer uma comissão especial. A gente colocou um procurador no município, uma pessoa da área de licitações, uma pessoa da Secretaria de Concessões e Parcerias e uma pessoa especificamente da área de iluminação pública, né? Então, ficou bem, assim, multidisciplinar, vamos dizer assim. Sim. E aí, o que ocorre? Essa judicialização posterior ao processo de licitação acabou que embolou muito o processo, então nos dificultou muito, assim, sabe? Então a gente não conseguiu até hoje assinar o contrato, mas a gente teve vitórias importantes no judiciário, no TJ em segunda instância, transitado e julgado, nos autorizando a assinar o contrato, mas também houve uma medida cautelar no Tribunal de Contas, né, que somente em junho, ou seja, 8 meses após a homologação da licitação, que nós tivemos uma vitória, que foi por unanimidade. Quais eram os questionamentos? Vocês podem me perguntar, né? Nós fizemos diligências, né, durante o processo de análise da documentação, porque a gente tem que ter, a gente tem que utilizar o bom senso. Uma licitação de 750 milhões de reais, que era o valor, né, inicial da licitação de iluminação pública, a gente tem que prezar pelo bom senso, e a gente não pode eliminar uma empresa, porque às vezes assim está faltando um documento que, a partir dos documentos que já existem ali, eles podem ser localizados. A legislação, a 8666, permite isso. Sim. Então, apenas a título de exemplo, né, nós pedíamos que houvesse uma declaração, uma comprovação de que a empresa que auxiliou o banco, né, que auxiliou na estruturação econômica, né, que avalizou a estruturação econômica, tivesse um capital de mais de 500 milhões de reais, né? E aí, uma das empresas do consórcio foi auxiliada por um banco, não vou dizer o nome do banco aqui para a gente não fazer comercial de banco, que é o terceiro banco o terceiro maior banco do país. É óbvio que esse banco ele tinha um capital de 92 bilhões de reais. A gente foi lá, ele tinha tudo aberto na internet, e a gente baixou lá o valor do banco. Isso foi questionado. E aí, quando a gente teve o julgamento no Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas colocou, é claro que eles tinham que fazer isso, porque era obviamente um banco renomado, conhecido no mercado. Ninguém vai eliminar a primeira colocada por falta dessa declaração, que é facilmente encontrada na internet a partir do CNPJ do banco, e que é um banco notoriamente conhecido, e sendo que outras empresas tinham colocado, as outras empresas do consórcio, porque uma não colocou. E assim, uma coisa, são detalhes, só que isso gerou 8 meses de atraso. Né? E eu estou conversando com vocês aqui, a gente não assinou o contrato ainda, a gente pretende assinar na próxima semana, que eu espero que dê certo. Mas eu acho que esse é um desafio muito grande. Enfim, não sei se alguém quer algum detalhe assim, mais específico. Não, eu bacana. posso falar. Acho que as pessoas precisam mudar a lógica, né, Marquete, de saber que uma licitação de uma parceria público-privada, ela não pode ser encarada como uma licitação usual de compra de um produto, a compra ou a prestação de um serviço muito simples, né? Então você querer encarar uma licitação da complexidade gigantesca que é de uma parceria público-privada, com os mesmos formalismos que usualmente se empregavam na administração pública, não faz o menor sentido, né? E você precisa realmente prestigiar a melhor proposta, prestigiar a concorrência, a competitividade, e você consegue fazendo isso dentro da lei, não tendo que se apegar a formalismo exagerado, né? Isso, exatamente. Esse foi o nosso argumento o tempo inteiro. A gente pecaria se a gente tivesse eliminado a empresa por falta de uma declaração de um banco renomado e conhecido, no qual a gente poderia fazer o que a gente chama de diligência, a partir do CNPJ, e lá tirar a declaração, porque os bens do banco estavam todos declarados na internet. Eram 92 bilhões de reais.
A gente estava pedindo 500 milhões. E você veja, né, assim, você traz uma questão que por um lado, é importante ter uma fase de questionamento, né, se possível existir essa fase de questionamento, porque ela deixa até mais segura, do próprio ponto de vista da contratante, né, da administração pública, o processo, porque ele é passível de verificação se a decisão tomada foi correta. Por outro lado, né, uma discussão de excesso de formalismo ali postergou muito esse processo, né? Eu acho que esse é um aprendizado que a gente pode começar a evoluir mesmo, né? Numa contratação desse tipo, se apegar a certos formalismos que evidentemente não beneficiam, né? E que evidentemente a contratação, pelo seu mérito, pelo seu conteúdo, ela está correta, né? Tem que prevalecer mesmo, né? Pode concluir, desculpa. Por favor. Não, a minha experiência, assim, que eu senti com essa situação, é que a gente precisaria ter alguma mudança na legislação no sentido de ter alguma penalidade, às vezes, quando você percebe que o próprio mercado privado, o próprio setor privado, algumas empresas que estão em segundo lugar, quer simplesmente prorrogar a assinatura do contrato, né? Não permitir que você execute o contrato. Então, eu faço uma analogia à reforma trabalhista que a gente teve no país recentemente. Então, antes as pessoas entravam na justiça, no trabalho, por qualquer motivo, mesmo que não tivesse certeza que ia ganhar, não tivesse certeza que estava certo. Será que a gente não estava na hora da gente fazer isso, talvez, também para as empresas? Toda licitação tem que judicializar agora, de parceria público-privada? Porque uma coisa é judicializar por um erro crasso, grave, outra coisa porque alguém fez uma diligência, aí você tem que mobilizar todo o recurso público que os munícipes de Teresina pagam aos seus funcionários, à procuradoria do município, e não, né? Então, esse é um recurso público, toda uma energia do próprio judiciário, do município, do Tribunal de Contas. Olha quantas instituições foram mobilizadas por uma questão de diligência. Será que se a empresa tivesse algum tipo de penalidade, como, por exemplo, pagar as custas do processo, ela faria isso? Ou ela faria só se ela tivesse certeza que ela realmente tinha razão? Não estou questionando que, como foi colocado aqui, é claro que a gente tem que ter o questionamento, isso faz parte das instituições republicanas e democráticas, mas a gente tem que pensar o processo no Brasil, ele é muito complicado. Não, faz sentido, às vezes tem um certo exagero mesmo de outros licitantes, ou às vezes nem são licitantes em alguns casos, né, mais graves, que é realmente de embolar o meio de campo, vamos assim dizer, né, provocar e aí tentar se apegar a firulas que no final a gente sabe que vai ter uma decisão entendendo que aquilo não configura uma ilegalidade, mas todo esse procedimento até chegar na decisão realmente já fez essa mobilização gigantesca, né, é algo para se pensar. Né? E como foi importante você, como você mencionou no início da nossa conversa, a formação dessa equipe multidisciplinar, que deu segurança, né, para tomar as decisões, para depois saber apoiar as decisões. Acho que isso é um ponto forte também do aprendizado dessa etapa, né? Ter uma estrutura bem formada para que possa tomar as atitudes e as decisões com segurança e com respaldo, né? Monique, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela nossa conversa. Foi excelente aqui o nosso papo. Para fechar, assim, só para enfatizar isso que você mencionou agora, eu aconselharia qualquer gestor, quando fosse fazer uma comissão de licitação, se tiver a possibilidade, sempre colocar um procurador, porque isso dá uma legitimidade no processo licitatório, porque os procuradores, eles têm essa legitimidade natural, assim, de um modo geral, na maioria das cidades, né? Então, eu acho que é um ponto bem importante, viu, que você destacou no final, e eu queria só enfatizar para todos aí que estão nos assistindo. Dica importante essa. Excelente ponto. Relevante. Obrigado. Muito obrigado, viu, Monique? Muito obrigado mesmo por compartilhar essa rica experiência aí com a gente, com quem vai assistir aí as nossas conversas. Eu que agradeço.